A safra de cana-de-açúcar 2018-2019 na região Centro-Sul terminou com moagem de 573 milhões de toneladas, segundo a Única. O volume é 3,9% menor que o registrado no ciclo anterior. A produção final de etanol alcançou recorde de quase 31 bilhões de litros, expressivo crescimento de 18%. Já em relação ao açúcar, a fabricação do adoçante atingiu 26,5 milhões de toneladas, queda de 26%. Participaram da safra 267 plantas industriais nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Entre os estados da região Centro-Sul, São Paulo foi o que registrou maior queda na moagem de cana. O índice foi 6% menor em relação ao ciclo passado. Os dados levantados pela Única apontam que a moagem de São Paulo foi de aproximadamente 333 milhões de toneladas, contra 357 milhões de toneladas no ciclo 17-18. A quebra está relacionada principalmente ao período seco, mas não ocorreu por todo o estado. Rio Preto e Araçatuba foram algumas das regiões mais afetadas. Já Piracicaba apresentou crescimento de produção. A gente tem diferenças muito grandes entre as regiões. Não dá mais para conceber São Paulo como um grande canavial e choveu bem, choveu mal. Não, as regiões, as 5, 6 regiões produtoras do estado de São Paulo são muito significativas e elas têm comportamentos climáticos, de situação de abertura, fechamento de usinas, de envelhecimento de canavial muito díspares. Este outro consultor de agronegócio alerta que na safra 18-19, o produtor já até investiu para alcançar melhores resultados, mas a falta de chuva prejudicou a possível melhora. Nós observamos nitidamente, os dados indicam que houve um aumento de investimento, na casa de 12% até 14%, nitidamente, portanto, um esforço na recuperação, que só não apareceu nitidamente, claramente nos números, em função do terrível clima que nós tivemos do ponto de vista de seca e, portanto, claro, isso escondeu esse investimento que foi feito. Mas, nitidamente, é um esforço que me parece que volta em 2019, claramente agora, com o aumento do esforço de plantio. Eu acho que essa é uma mudança nítida de onda de investimentos. Uma das necessidades do setor é a renovação dos canaviais para incrementar a produtividade agrícola, que atingiu no ciclo passado pouco mais de 73 toneladas de cana por hectare. Resultado não só do clima, mas do envelhecimento do canavial. A idade média já chega a 3,7 anos e chegou ao limite, segundo Luiz Carlos. Um canavial envelhecido com um clima muito negativo, o impacto é muito maior, ou digamos assim, chama muito mais atenção esse impacto, pelo efeito de um clima muito ruim para uma biologia muito envelhecida, né? Então isso levou a essa produtividade de 73 toneladas e o ano anterior a 76 toneladas, que já não tinha sido muito bom. A volta à renovação dos canaviais é parte desse esforço setorial para recuperar a produtividade, sem dúvida alguma, além do esforço que tem que ser feito nos outros 80 e tantos %, que são as suqueiras, que necessitam e que recomendam um investimento em termos de insumos modernos mais efetivo. Ricardo aponta que o envelhecimento se acentuou principalmente na última década e não deve mudar muita coisa para a safra 2019-2020. Nós estamos pela crise do setor, né, de cana aqui no Brasil, principalmente de preços e alavancado pelo endividamento. Nós estamos deixando o canavial ficar mais tempo, mais envelhecido e a produtividade média vem caindo. A falta de grandes investimentos é provocada pela baixa remuneração da cadeia, principalmente nos últimos 3 anos. Isso tem feito cada vez mais fornecedores de cana deixar a atividade para arrendamento ou plantio de grão. Com isso, a área canavieira foi reduzida em cerca de 140 mil hectares em São Paulo. Muitos já nos últimos 2, 3 anos mudaram de posição e deixaram de ser produtores e arrendaram suas terras para as usinas, aumentando a porcentagem de cana dita própria, cana que a própria usina produz, não necessariamente em terra própria, pode ser em terra arrendada. E outros fornecedores também analisaram e estão mudando para grãos, seja eles próprios produzindo grãos ou eles arrendando no final do ciclo dos seus contratos de fornecimento de cana, o contrato é feito por um ciclo, avaliaram e alguns estão migrando para arrendar para produtores de grãos.
Na opinião de Luiz Carlos, diante do endividamento alto do setor, ocorre agora a reestruturação de toda a cadeia canavieira. A melhora definitiva ainda depende de decisões políticas e econômicas. Tem 2 pontos importantes. De um lado, é a questão do ciclo de investimentos para produtividade e recuperação de soqueiras, que é uma onda que já começou, como eu falei, só não apareceu nitidamente por causa do efeito do clima ano passado. Esse ano, se as coisas se acomodarem, a gente já nota uma evolução importante. A outra parte é um pouco mais longa, que é o processo no qual, primeiro, você tem que ter, para o lado do capital externo, você tem que ter muito mais confiança na realidade que vai ser o país. Então, tão logo a gente tem a aprovação da Previdência, tão logo a gente tem efetivamente em seguida correções importantes na questão tributária, o capital certamente virá ao Brasil pelo nível de confiança. Ele vindo, a gente começará a ver um processo de mudança, digamos assim, da governança em muitas das unidades que são boas, que estão bem localizadas, mas muito endividadas. Esse relacionamento entre a área financeira e o capital externo é que deve ser parte dessa onda positiva daqui para frente.